quando celebramos uma história, um sonho nascido no coração de Deus e plantado em nossos corações. A Segunda Igreja Batista foi organizada aos 23 dias de outubro de 1929, às 19h30, em uma sessão solene, presidida pelo então pastor Carlos Lehmann. Desde a sua organização, a Igreja, através da sua liderança eleita, já demonstrava seu grande desejo de expandir e o cuidado com os mais necessitados. Sua base sólida em missões, uma vez que em seu primeiro ano de vida foram levantadas ofertas para a construção do templo e também para amparar aos necessitados. Além disso, foram organizadas a Escola Bíblica Dominical, União de Jovens, Sociedade das Senhoras e Sociedade dos Homens. Em julho de 1934, deliberou-se a construção do templo e em 20 de outubro de 1935 foi inaugurado durante uma semana de conferências evangelísticas. Não há como mensurar a alegria e esforço dos irmãos e irmãs durante esse tempo de construção até a inauguração. Como sabiamente nos lembrou o nosso pastor Joás Máximo em 2019, quando celebrávamos 90 anos de existência, estamos trazendo à memória aquilo que o Senhor fez em nós e por nosso intermédio como povo de Deus, desde o dia 23 de outubro de 1929. Trazemos à memória a história de nossos valorosos pastores Victorino Moreira, André Petkov e Natanael de Barros Almeida, os quais estiveram à frente da Igreja em períodos distintos, desde a sua fundação até o ano de 1959. Esses pastores se empenharam pela conversão de almas, reforma e ampliação do templo, ensino das Escrituras Sagradas e pelo estabelecimento do Reino de Deus em nossa cidade e região. Com grande regozijo, trazemos à memória os pastores que estiveram à frente da Igreja entre os anos de 1959 e 1984. Joel Lopes da Silveira, Harrison Pike, Orivaldo Lopes da Silveira, Adson Caio Magalhães Sintra, Derli Baiense Moreira, Miqueias da Paz Barreto e Williams Balaniuk. Tive a oportunidade de conhecer quase todos os pastores da CIP. Seu primeiro pastor foi Vitorino Moreira, casado com Maria Melo. Depois nós tivemos o pastor André e Dona Gláucia e ainda o pastor Natanael de Almeida. Lembro-me ainda do pastor Orivaldo Pimentel e Dona Fani, durante a minha adolescência. E o pastor Derli Baense, que ainda vive, e Dona Edneia. Nos anos de 1974, nós estávamos sem pastor e a igreja sofria muitas dificuldades de relacionamento. Estava passando um momento bem crítico, difícil e triste. E assim nós conhecemos nesta época, para uma série de conferências, o pastor Miqueias da Paz Barreto. Ele veio, a igreja gostou imediatamente do seu trabalho, da sua fala, seus estudos e o convidou para ser seu pastor. Ele, na época, pastoreava a Igreja Batista de Palmeira dos Índios e informou que não poderia deixar a igreja, mas se dispôs a ajudar a nossa igreja durante uma semana por mês. Nesta ideia, a igreja aceitou e acabou que ele ficou 4 anos conosco. Foi nesses 4 anos que a igreja construiu o seu novo templo. Essa foi uma experiência marcante, memorável para cada um de nós. Cada semana que Miqueias vinha era uma nova experiência para cada um de nós, né? Essas eram semanas de oração e cultos à noite. Semana de oração pela manhã e cultos à noite, né? Tivemos a oportunidade de ter cada manhã uma grande roda lá em cima de oração nessa construção. Algumas vezes as reuniões de oração eram feitas nas sapatas. Ele levava alguns diáconos, descia, sob o comando de Jefferson, de Onésio, de Falcão, e eram experiências muito marcantes na nossa vida, né? E com isso foi um período de muita conversão.
Muita gente, mesmo que esteja hoje afastado, conheceu Jesus através do seu ministério, de uma semana. Ele vinha nessa semana e batizava, pregava, cada palavra dele era gente se convertendo. Ele gostava tanto da Bíblia, ele tinha tanto amor pela palavra de Deus, que ele, durante muito tempo, ele teve algumas experiências assim. Ele vinha uma semana, escolhia um verso bíblico e pregava a semana inteira só naquele verso. Por exemplo, não temas, crê somente. Eram 7 dias pregando, não temas, crê somente. Palavra bem simples, não eram mensagens tão grandes, mas dali ele enredava, fazia o apelo e todas as pessoas iam à frente. Então, mesmo alguns que estão afastados, nós sabemos, mas sabemos que aquela marca ficou em suas vidas e que ele trouxe um novo tempo para a igreja. Algumas vezes as pessoas erravam que aquilo naquele tempo que se excluía da igreja, ele mudou também a ideia. Ele levava para a pessoa a igreja, diante da igreja, a pessoa contava o que tinha feito de errado e depois ele dizia: vamos perdoar? Você quer continuar? Quero. Então vamos perdoar? Está perdoado e resolvido. Pena que a gente não manteve isso, né, tão forte, mas essas marcas ficaram. Então hoje, para mim, falar de Miquéias é sentir uma saudade alegre, doída por sua partida aos 78 anos, né, morreu, mas trago no meu coração assim as marcas desse pastorado. Então eu sou grata a Deus por esse ministério. Além da construção que está aí para todo mundo ver, né? Ele fez isso vindo uma vez por mês à segunda igreja. Deixou a igreja sem dívidas, sem nada. Depois vieram outros pastores que também deram vazão a essa obra, cada um com sua característica. Mas essa característica de amar a Deus, a Bíblia, a oração e amar aos irmãos foi a marca que ficou de Miquéias da Paz Barreto. Sob a direção destes obreiros, neste período, nossa igreja vivenciou momentos de grandes transformações. Eles levaram a igreja a uma ação evangelizadora. O evangelho foi anunciado e, como resultado, foi organizada a Missão Batista no bairro União. Hoje, uma igreja atuante. Crescemos numérica, mas também espiritualmente. Devido a este crescimento espiritual e numérico, se fez necessário a construção de um novo templo que pudesse comportar não somente os membros, mas também os muitos que ainda viriam a se converter. Fervorosa e decidida, a igreja fez o levantamento de expressivas ofertas para a construção do templo atual, já sob a gestão do pastor Miquéias de Barreto. Todas estas e muitas outras realizações somente foram possíveis através de muita oração e fé naquele que tudo pode, pois aquele que é poderoso realizou em nós muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Eu sou Marinha Jubrael, esposa do pastor Jubrael, e ficamos 17 anos aqui trabalhando. Foram 17 anos de bênçãos constantes. As bênçãos foram tão grandes que a sociedade feminina da igreja, uma vez, trabalhou tanto que pôde juntar no seu caixa mais de 1 milhão de cruzados. Compramos coisas para a igreja que nós ficávamos assim admiradas. Compramos uma vez um jogo de mesa e púlpito para a igreja. Foi a coisa mais linda que nós encontramos em Vitória, não foi em Cachoeiro. E com isso conseguimos começar a trabalhar na fundação do prédio de educação religiosa e começou a furação de buracos ali para levantar aquele prédio. O pastor Jubrael colocou dentro de uma vala, acho que quase que 20 homens. Uma cruz que foi colocada dentro desse buraco, porque era a pilastra base para levantar o edifício que está hoje lá de pé, né, que o pastor conseguiu ver só de longe. E graças a Deus, a igreja está linda mesmo. Eu passo ali, fico olhando, fico pensando, parece a noiva, ataviada para o seu noivo.
E nós ficamos muito felizes com isso, porque o trabalho continua, os irmãos continuam e creio que vão continuar fazendo, realizando a obra do nosso Deus. Trazemos à memória as vidas dos amados pastores Luiz Jubrael, Paulo Balaniuc, Joás Máximo de Oliveira, Almir Fiorentino Ferreira, Antônio Luiz Marques Ferreira, Josué Tavares Pereira. O período de 1984 ao ano de 2007 foi um tempo de grandes colheitas no campo missionário, confirmando ser esta uma igreja missionária. Uma igreja cujo objetivo é o de alcançar pessoas para Cristo. Temos relatado aqui uma história de amor e comprometimento de nossa amada igreja com o Senhor e o avanço do seu reino no mundo. Esses pastores inspiraram os irmãos e irmãs com mensagens de revigoramento e enlevo espiritual, fazendo-os compreender os objetivos de Deus para um futuro próximo. Futuro esse que vivemos hoje. Durante o ministério do pastor Luiz Jubrael, foram organizadas a primeira Igreja Batista de Alto União, Frente Missionária na Penha, hoje Primeira Igreja Batista na Penha, Primeira Igreja Batista no Amaral, Frente Missionária de Fruteiras Nova e Castelinho, hoje Igrejas, Frente Missionária do Retiro e de Jaboticabeiras, Frente Missionária de Pedra Azul e Frente Missionária em Boa Vista do Norte. Também em sua gestão foi adquirida a propriedade do Lar Batista, hoje Recanto Cibe, em Vargem Alta, e foi iniciada a construção do edifício de educação cristã. Vendo a necessidade de implementação do Ministério de Música, a Segunda Igreja Batista de Cachoeiro de Itapemirim convidou o então seminarista na época e hoje ministro de música, Sidney Chiabai, para ajudar na capacitação desse ministério que era desenvolvido pelos irmãos daquele período. Foi muito bom estar nesse período na Segunda Igreja de Cachoeiro, porque foi o momento em que Deus trabalhou na minha vida em vários aspectos. Esse foi o início do ministério que a igreja já tinha. Essa igreja tomou essa decisão, me convidou, eu ainda seminarista, e eu me formando em 1989, eu assumi o ministério, então, como ministro de música de tempo integral na igreja. A Segunda Igreja era uma igreja que gostava muito de música, sempre gostou, até hoje, valoriza muito a música, e uma coisa assim que eu acho que é muito importante é exatamente essa valorização do líder. Eu me senti muito amado, muito cuidado. Várias irmãs, até hoje, quando eu me encontro, quando eu vou lá, me tratam como filho mesmo. E fiz muitos amigos que se tornaram irmãos, não é? Para mim, e eu tenho certeza que eu vou levar para o resto da minha vida. Começamos a dar aula de piano, dei aula de piano para muitos amigos, irmãos, que hoje até são frutos, até no Ministério de Música. Nós temos, por exemplo, o nosso querido Carlinhos Rangel, filho do Carlos Rangel, que estudou piano comigo, hoje já se formou, hoje está nos Estados Unidos, também atuando como ministro de música numa igreja lá. Além disso, logicamente, nós tivemos outras atividades também. Eu fui professor da EBD, fizemos grupo de teatro, montamos o coro, organizamos, na verdade, porque o coro já existia, o coro da igreja já existia, já havia pessoas envolvidas nessa área. Organizamos o Ministério de Louvor, com grupos, pessoas que gostam, que têm esse talento. Trabalhamos com grupo feminino, depois começamos a mexer com o coro masculino e fomos abrindo coro infantil, começamos a trabalhar coro de adolescentes, tivemos um coro de adolescentes muito bom naquele período. Coro jovem, tivemos um coro jovem que num determinado ano nós juntamos o coro de adolescentes com o coro jovem e nós tínhamos mais ou menos 80 participantes. Foi um ano abençoadíssimo, não somente para mim
que junto com os irmãos ali estava aprendendo a desenvolver o ministério, mas uma oportunidade que as pessoas estavam tendo, jovens e adolescentes, de se envolverem mais profundamente com a música da igreja. O Coro Jovem foi, cantamos em congresso da Jubac, fizemos intercâmbio com outras igrejas, o coro da igreja também, viajamos muito, fizemos muitos intercâmbios, desenvolvemos vários regentes, vários cantores, que nós tínhamos aula na igreja de regência, de técnica vocal, violino. Então tudo isso era uma experiência praticamente nova na segunda de Cachoeira. Então eu quero agradecer muito a Deus, dar minha palavra de amor, minha declaração de amor, de alegria, porque essa igreja continua sendo uma igreja que leva a sério o plano de Deus, o reino de Deus, e por isso investe nos ministérios que compõem essa igreja. Há 14 anos completados no dia 7 de setembro de 2021, temos sido abençoados pelo ministério do pastor Joás Máximo de Oliveira, com mensagens bíblicas que nos têm edificado, consolado e nos levado a um maior conhecimento de Deus e a adoração. Através de seu pastorado, a igreja continua confirmando seu ID missionário, com revitalização de todos os ministérios, o que tem resultado em ações mais efetivas nas áreas de evangelização, ação social, visitação e nas campanhas missionárias. Continuamos crescendo em espiritualidade e em número, o que exigiu várias obras e reformas, tais como a construção do edifício de educação cristã, que teve início no tempo do pastor Luiz Jubrael, com salas amplas e climatizadas para a IBD e um salão social com capacidade para 500 pessoas. Reforma do estacionamento e asfaltamento. Mudança da cobertura do templo. Projeto e execução da acústica e multimídia. Construção e reforma das congregações em Monte Belo, Pedra Azul, Jabuticabeiras e Boa Vista do Norte, e muitas outras. A igreja tem experimentado momentos edificantes com um pastor que tem sido um líder e líder de pessoas, de gente. Essa característica é muito marcante em seu ministério, pois sempre se preocupa e se empenha em ser um pastor visitador e amigo de todos, conquistando o carinho e amor de toda a igreja. Com este resumo da nossa história, queremos honrar a memória de todos os irmãos e irmãs que já foram chamados para viverem na glória com Deus. Nós, que aqui estamos, continuamos essa história de amor, de fé e obediência a Deus, que é o Senhor de nossas vidas, e por isso a obra dele permanece através de nós. A nossa esperança é que Deus levante muitos outros para continuarem anunciando o Evangelho do Senhor Jesus e salvando as crianças, para que o mundo possa ser salvo também. Meus amados irmãos, temos muito o que agradecer. E por mais que agradeçamos, ainda não expressaremos tudo aquilo que está em nosso coração. Na verdade, o que podemos dizer é aquilo que o apóstolo São Paulo disse na sua carta aos Romanos, capítulo de número 11, versos 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus pensamentos! Porque quem jamais compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele para que ele tenha que recompensar? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém.